Louvado e engrandecido seja aquele que vive e que reina para todo sempre. A paz do Senhor. Meus amados irmãos, para nós é uma alegria novamente termos esta oportunidade para mais uma vez meditarmos na palavra de Deus. Hoje eu quero falar de Jesus como o pastor da nossa vida. Somos conhecedores que a figura do pastor ela é muito presente nas páginas das Sagradas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós vemos a figura do pastor em muitas ocasiões, até porque os israelitas eles eram criadores de ovelhas. E aqueles que cuidavam das ovelhas possuíam o título de pastor. Com certeza você já deve estar lembrando do rei Davi. Isso mesmo, o primeiro grande rei de Israel foi, a princípio, pastor de ovelhas. Ele não foi o primeiro rei de Israel. Veja bem, o primeiro rei de Israel foi Saul. Eu disse que o primeiro grande rei de Israel foi Davi, um ex-pastor de ovelhas que pastoreava no campo o seu rebanho e o defendia, inclusive, de animais ferozes, como o leão, como o lobo. E com certeza você também já lembrou do Salmo 23, onde que é dito o Salmo do pastor, onde vemos a figura ali do pastor que cuida de suas ovelhas. Pois bem, quando nós adentramos as páginas do Novo Testamento, nós vamos ver a pessoa de Jesus e veremos a pessoa de Jesus aplicando para si a figura de um pastor. Jesus está querendo dizer que a maneira como ele cuida dos seus discípulos é semelhante ao cuidado que um pastor tem para com as suas ovelhas. Jesus também está querendo dizer que o relacionamento dele para com os seus filhos é semelhante ao relacionamento de um pastor de ovelhas para com o seu rebanho. E o próprio Jesus, ele aplica a sua pessoa a figura do pastor, pois Jesus, ele veio trazer uma revelação nova, é tanto que o Evangelho significa boas novas, e todas estas coisas eram faladas pelo próprio Jesus. Os judeus, em algum momento, até consideravam que Jesus era um tanto exaltado por causa das declarações que ele fazia de si próprio. Mas não poderia ser diferente, pois outra pessoa não possuía a revelação que Jesus veio nos trazer. Outra pessoa não poderia dizer que Jesus e o Pai são um, como o próprio Jesus falou, eu e o Pai somos um. Teria que ser o próprio Jesus que falasse isso. E quando Jesus pregava, ele fazia declaração de si mesmo para as pessoas. E uma das vezes que ele ensinou, ele disse que ele era o pastor das ovelhas. Ele contou uma parábola, está lá em João capítulo 10, e quando ele explicou a parábola, ele disse aos seus ouvintes que seria ele melhor, que era ele o pastor das ovelhas. Quando seguimos no capítulo 10, chegamos no versículo 27, Jesus declara o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Pois bem, naqueles dias, as ovelhas elas não eram assim tongidas
como falamos aqui no Ceará, por aquele que cuida das ovelhas. A maneira como criamos ovelhas aqui no nosso Ceará é completamente diferente da maneira de como as ovelhas eram e são criadas ali na região da Palestina. Aqui nós tongemos as ovelhas. As ovelhas vão adiante daquele que está conduzindo. Mas nos dias de Jesus, como ainda nos dias atuais ali naquela região, são as ovelhas que seguem o pastor. E como as ovelhas seguem o pastor? Elas conhecem a voz do pastor. Na parábola que Jesus contou em João capítulo 10, mostra o seguinte cenário: pastores de ovelhas com seus rebanhos, que à noite levam os seus rebanhos para colocar em um lugar murado, e um lugar murado este que possui uma porta, e nessa porta possui um vigia. Dá a entender que durante a noite os pastores levavam os seus rebanhos e colocavam todos os rebanhos em um mesmo lugar. Talvez alguém pense: pronto, agora complicou, porque as ovelhas ficaram misturadas. Sim, as ovelhas estavam agora vários rebanhos em um mesmo aprisco. Aí vem a pergunta: como separá-las? Simples, pela voz do pastor. Quando o pastor falava, as ovelhas do rebanho daquele pastor seguiam aquele pastor e de modo nenhum seguiriam o estranho. Na verdade, elas fugiriam do estranho. A voz do estranho afugentaria as ovelhas. Por isso que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E não só as ovelhas ouvem a voz de Jesus, mas Jesus também conhece as suas ovelhas, assim como o pastor também conhece o seu rebanho. E Jesus vai dizer: e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Então o pastor ia adiante e as ovelhas iam seguindo. E qual a grandeza, qual a importância do pastor? Sabemos que o pastor cuida das ovelhas. E Jesus, ele diz de si próprio: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 28, Jesus diz assim também: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém há que as arrebate das minhas mãos, ou ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então nós vemos que o nosso pastor, ele fala conosco. Quando ele fala conosco, nós reconhecemos a sua voz e o seguimos. Vemos mais uma vez a grandeza de ouvir a voz de Deus. Nós devemos ser sedentos por ouvir a voz de Deus, porque se não ouvirmos a voz de Jesus, não seremos uma ovelha do seu pastoreio. Se não ouvirmos a voz de Jesus, não seguiremos ele. Se não ouvirmos a voz de Jesus, não desfrutaremos a vida eterna que ele oferece aos seus discípulos. Lembre, Jesus disse: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quando estamos no pastoreio de Jesus, não há lobo algum que nos tire do rebanho do Senhor Jesus. Não há urso, não há leão que nos tire do rebanho do Senhor. O próprio Davi, sendo um homem comum comparado a Jesus, foi um tipo de pastor
que não perdia a ovelha. Seguia após o leão, seguia após o urso e os vencia e tirava sua ovelha das presas daqueles animais. E com certeza muito mais poderoso é Jesus para nos guardar dos terríveis males. Que possamos confiar nossa vida ao Senhor. Que possamos orar a Deus para que ouçamos a palavra dele falando ao nosso coração. Eu tenho dito isso muitas vezes, tanto nos vídeos como nas pregações, que algo grandioso é ouvirmos a voz de Deus. Se ouvirmos a voz de Deus, o seguiremos. Seremos uma ovelha, estaremos debaixo de sua proteção e nada, absolutamente nada, vai nos tirar da presença dele. Que Deus em Cristo te abençoe.